Bom dia, amigos, irmãos, familiares, ouvintes. Hoje, 17 de novembro de 2020, chuvoso, calor, mas agradável. Por isso mesmo eu tenho certeza que todos serão abençoados, porque o nosso Deus, ele não nos escraviza. Ele é justo nas suas ações, no seu julgamento. Portanto, nós temos a bênção do Senhor, mesmo quando estamos corrigidos, estamos em aflições. E por falar não escravizar, eu hoje quero falar sobre liberdade ou escravidão. O que é escravo? Em primeiro lugar, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, Efésios 2, 1 a 6. O texto nos narra assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, quero salientar que o texto está sendo dirigido aos que têm a convicção da salvação lá na igreja de Efésios. Em segundo lugar, quando ele fala deu vida, nos ressuscitou, notem que o verbo está no passado, é uma ação já completa e terminada. Mas escravo, segundo o meu entender e também aquilo que nos narra vários dicionários, é uma pessoa dominada física ou psicologicamente ou ideologicamente por algo ou alguém. A liberdade é incompatível com a paixão. Um amante é sempre escravo, sempre. A paixão, ela não é somente entre homem e mulher, como dizem, mas às vezes a gente é apaixonado por alguma coisa, por um objeto, por um carro, por um ideal, por várias. Aí o segmento é amplo. Também escravo é aquele ou quem está submetido à vontade de outrem, alguma espécie de poder ou força incontrolável. Também é aquele que, privado da liberdade, está submetido, subjugado à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. O texto diz, deu vida. Por quê? Porque estava morto, em primeiro lugar, morto. Não se pode confundir a vida com Deus e a vida sem Deus como sendo a mesma coisa. O ser humano, ele perdeu a vida com Deus e se tornou escravo do pecado. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Um é distante do outro. E este é o sentido real de morte aqui no texto. Isto é, está morto, separado de Deus, sem sua orientação, sem sua direção e percepção dos próprios atos malignos, pensamentos malignos e até mesmo dos benignos. Pois o homem, ele se considera livre, o que não é uma realidade.
Por isso a expressão, estando vós mortos, separados nos delitos e pecados. Então era necessário que o homem recebesse vida, vinda do próprio Deus, o autor da vida, ou seja, ressuscitar para Deus como não há possibilidade de um morto ressuscitar a si mesmo, o texto esclarece. Ele, Deus, nos deu vida. Ela não vem do próprio homem. Vejamos como o homem sem Deus se tornou escravo e não consegue encontrar a liberdade e ter uma vida que o satisfaz plenamente. Ele está sempre com algum conflito, ele está sempre subjugado e ele está destituído da liberdade de pensamento, de ação e sofre as influências de ideais de todos os tipos. E pensando em se sentir livre, não percebe estar agindo sempre de acordo com os pensamentos alheios, desde que eles satisfaçam o que mais lhe escraviza, ou seja, seu orgulho, suas vaidades, seus desejos. Isso tudo dá um lampejo de que irá ter uma vida melhor, mas as consequências são desastrosas, sempre. Nesse sentido, o texto é muito explícito. Sem vida com Deus, o homem anda mergulhado em seus delitos e pecados contra Deus. Porém, ele não se dá conta disso. Daí a afirmação do texto, a nova vida, a ressurreição espiritual, lhe mostra um novo caminho. Então, aquele curso que ele trilhava, andando segundo o mundo, o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, aquele caminho que trilhava segundo as inclinações da carne e dos próprios pensamentos, passam aos poucos a serem rejeitados. Começam a ir em um crescendo de libertação da carne, vai tudo livre. E com discernimento, não por imposição, vai deixando de ser dominado pelas ideologias políticas, filosóficas, morais, pela psicologia, porque vai adquirindo discernimento e não mais é levado por todo o vento de pregações que visam apenas alguns instantes de aparente libertação e aparente prazer. A vida para aquele que recebeu a reconciliação com Deus traz luz, traz visão. Visão da vida espiritual e da vida na carne. Então ele tem dois parâmetros. Com discernimento, ele começa a ter domínio das suas ações, dos seus pensamentos. As ideias vêm, mas ele tem a capacidade de discernir e aceitar ou rejeitar as ideias que vêm à sua mente, seja de que origem for. E não mais fica escravo das imposições humanas, mas se torna consciente de que a vida na carne é efêmera e ínfima diante da eternidade. Por isso mesmo, vai se libertando do pecado, das transgressões, para uma obediência não impostora, mas consciente da palavra de Deus. Quando ele recebe Cristo como único e suficiente Salvador, ou seja, a nova vida com Deus, ele tem a convicção de que a vida na eternidade, isto é, pós-morte física, será uma volta, ele está voltando à glória perdida por Adão no Jardim do Éden. Quer dizer, ele ia indo nesse caminho, fazendo tudo que o mundo impõe, a sua carne, os seus pensamentos. Mas quando ele recebe Cristo, tem um discernimento, ele começa a retornar. Ele muda. Faz meia volta, volver, e começa a trilhar o caminho de volta. Desta forma, ele deixa de ser escravo de todas as ideologias humanas que satisfazem o momento
e enche o ser humano de ilusões e promessas nunca cumpridas, porque elas são vulneráveis para usufruir com sabedoria o que realmente é conveniente e eficaz. Hoje, a humanidade não é perceptiva. Ela é escrava da mídia, do cinema, da televisão, do rádio, dos jornais, das ideologias, da psicologia, das filosofias, dos idealismos políticos, dos esportes, da religiosidade humana, do próprio eu, etc. Contudo, não para ela tudo isso, muito mais. Isso tudo para ela não é perceptível. Portanto, vou deixar uma pergunta. De quem você é escravo? Você é liberto? Reflita. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.